Olá, queridos. Então agora a gente vai para a nossa segunda parte do vídeo, que a gente vai falar agora da parte da relação sexual, da gravidez e do parto. Então deixa eu colocar aqui para nós onde a gente parou. Lembrando que a gente parou lá em ovário policístico, a gente tinha falado sobre menstruação, tá? Gente, uma coisa importante que eu não falei na aula passada é o tratamento, tá? Ovário policístico tem tratamento, e o tratamento é muito simples, que é anticoncepcional, tá? Então a menina, mesmo que não tenha relação sexual ainda, ela pode tomar anticoncepcional para o controle do ovário policístico, tá bom? Para isso, então, tem que ter o atendimento médico para saber qual anticoncepcional ela precisa usar para o caso dela, para o cisto dela, tá bom? Sobre a relação sexual, aqui a gente tem duas imagens juntas que a gente já viu separadas, né? Que é a imagem do sistema reprodutor feminino, sistema reprodutor masculino. Eles estão os dois em cortes laterais, né? Então aqui, ó, para vocês se identificarem, qualquer coisa, dá uma paradinha no vídeo, vai tentando identificar as coisas. Aqui a gente tem o útero, tá? Bexiga. Aqui a gente então tem o pênis. Olha só como o pênis agora ele tá aqui no canal vaginal, tá? Ele vai atravessar o canal vaginal e vai conseguir chegar até o colo do útero. A partir daqui ele não passa mais, né? Aqui os testículos, a bexiga masculina, tá? E aqui a região do sistema digestório, intestino e ânus, tá? Observa que quando tá na relação sexual, né? O espermatozoide, né, na ejaculação, ele é liberado, olha só onde? Exatamente na entrada do útero, no colo do útero. Então, são anatomias realmente complementares, tá? A anatomia masculina encaixa exatamente como tem que encaixar na anatomia feminina para otimizar a fecundação. Lembra que o nosso corpo ele tem duas prioridades, sobrevivência e reprodução. Então, tudo no nosso corpo foi feito com o intuito de melhorar a nossa sobrevivência e melhorar a nossa reprodução, tá bom? Então, os espermatozoides sendo lançados aqui, ele já está praticamente dentro do útero, tá? Meio caminho andado para quem vai fazer a fecundação do óvulo, tá bom? Uma coisa interessante nessa questão aqui, primeiro, né? Observa como a área de prazer feminina tá diferente, tá em lugares diferentes na hora do ato sexual, o prazer feminino e o prazer masculino. Ó, aqui é a glande, né, masculina, então ela está lá dentro do canal vaginal, né? A área de maior prazer do homem. A área de maior prazer da mulher tá aqui, ó, tá? Na entrada da vagina, né? Deve estar por aqui assim, na entrada vaginal, tá? Que é correspondente à glande. Então, uma questão muito, muito complexa dessa parte do sistema da anatomia do homem e da mulher é a diferença dos pontos de prazer enquanto está havendo a relação sexual, né? Você vê que o da mulher é um lugar extremamente diferente da onde é o homem. Na verdade, essa região aqui na mulher, ela não tem inervação, tá? Não tem conexões com o cérebro. Isso quer dizer que não tem nenhum tipo de inervação aqui que detecta o toque, né? Que detecte o movimento aqui. Então, na verdade, nessa parte não se sente muito. A mulher não tem muita inervação, não tem muito o sentido nessa região. O sentido dela é mais, então, na entrada da vagina aqui, tanto na parte aqui, né, mais conhecido como ponto G, que seria essa parte inicial aqui da parte de baixo da vagina da mulher, e o clitóris, que é a parte superior da vagina da mulher. Outra coisa que eu quero que vocês percebam é que o canal vaginal ele é pequeno, tá? O canal vaginal da mulher tem em torno de 14 centímetros, tá? Então, a mulher mesmo, às vezes com o dedo, é capaz de alcançar lá, pelo menos próximo do colo do útero, tá? É um canal pequeno, então observa aqui, o tamanho do pênis masculino, tá? Ele não interfere tanto, como eu falei pra vocês lá na outra aula, já que o tamanho dele, geralmente, do pênis é maior, né? Isso a gente considerando ele ereto, né? Ele é maior que o canal vaginal. Então, assim,
ele vai conseguir alcançar o colo do útero muito fácil, tá? Por causa do tamanho dele. Essa musculatura também, ela é muito elástica, tá? Então, mesmo que o pênis seja um pouco maior, ela consegue expandir um pouco e contrair, tá? E por isso, lógico que às vezes pode machucar a mulher, né? Quando bate aqui no colo do útero. Mas, assim, não costuma ter grandes problemas por isso. Acontece, inclusive, de algumas relações sexuais causar o rompimento de alguns vasinhos da vagina, tá? E sair um pouquinho de sangue. Normal, tranquilo. Quando é que precisa se preocupar? Se você teve uma relação sexual, né? Tanto o pênis quanto a vagina, geralmente a vagina, tá? Começar a sair sangue, né? Porque pode ter acontecido de causar alguma hemorragia no colo do útero, por exemplo. Acontece, gente. Como eu disse, a mulher não tem muito sentido, ela não sente muito, essa região não é muito sensível. Então, às vezes, pode ser que o pênis esteja realmente causando danos e ela só perceba depois com o sangramento. Lembrando que se ela está perdendo a virgindade, é normal que saia um sangue, mas é um sangue, assim, rápido, tá? É um sangue assim, depois da relação sai aquele sangue e pronto, acabou. Se continuar sangrando depois, tá, que ela perdeu a virgindade, também pode ter acontecido um rompimento de um vaso maior ou uma hemorragia, tem que ir para o hospital, tá bom? Aqui, gente, eu vou falar de alguns métodos, então, agora sim, a gente viu, então, como que acontece a fecundação. A fecundação ocorre desta forma, tradicionalmente, tá bom? Esta é a melhor, a forma do encaixe perfeito. Professora, mas se encaixar de outro ângulo, não sei o que, outra posição, não vai fazer diferença, tá? Digamos que esse é o melhor encaixe para a fecundação, porque quando a mulher, lembrando lá da outra aula também, quando a mulher tem o orgasmo, ela costuma... orgasmo pode ser no clitóris, tá? Pode ser aqui embaixo no ponto G, pode ser... Depende, tá, gente? Depende muito, mas geralmente são esses pontos de maior sensibilidade dela. Quando ela tem o orgasmo, ela costuma contrair, tá? Essa região vaginal aqui, que é bem musculosa, lembra que eu falei? O que estimula o pênis também a ejacular. O pênis, então, quando o homem tem o orgasmo dele, geralmente, é a hora que ele vai ejacular. Então, digamos que isso também foi feito, nem sempre é sincronizado, nem sempre os dois têm orgasmo na relação sexual, mas digamos que foi uma coisa feita para facilitar também, tá? O orgasmo feminino e o orgasmo masculino acontecerem juntos de forma que os dois ajudem mais ainda o espermatozoide, né? Dê aquele empurrãozinho para ele. Lembrando que na relação sexual a gente também tem outras modalidades, né? Eu vou falar agora, porque que é importante essas modalidades, principalmente quando a gente lembra de DST, de doenças sexualmente transmissíveis, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Mas já adiantando, então a gente tem as modalidades, por exemplo, de sexo oral, né, que é você fazer com a boca, né, seja no órgão genital feminino ou masculino. Também pode acontecer de transmitir DSTs, tá? Por isso, não só esse tipo de penetração pode transmitir doenças, e o sexo anal também, tá? O sexo anal, por mais que ele seja, e aí a gente abre um parênteses, tá? Por mais que ele seja muito condenado em algumas religiões, enfim, né? Acontece muito, é comum, tanto em homem quanto em mulher, tá? Não quer dizer, mas a mulher sente prazer, então, no canal anal e o homem não. Não, os dois vão sentir prazer porque é uma área muito sensível também, tá? Esse canal final do sistema digestório. Ele não faz parte da reprodução, não faz parte do sistema reprodutor, tá bom? Mas não deixa de ser uma área também utilizada na relação sexual, tá bom? Tanto homens quanto mulheres sentem sim prazer, podem ter orgasmo sim, e aí por isso que eu falo que o orgasmo não tá só em algumas regiões, tá? Específicas, podem estar em outros lugares do corpo. Então a mulher sentir orgasmo também na relação anal, o homem também, tá? Isso não afeta em nada na reprodução também, tá? Se a pessoa gosta ou não, aí é questão do prazer dela, mas não faz parte do sistema reprodutor.
Porém, também é uma parte preocupante quando a gente fala de DSTs. Você também pode passar DST fazendo sexo. Então, tanto o genital mesmo, o oral e o anal. Agora a gente vai ver então algumas formas de evitar a gravidez, né? Então, aconteceu lá, vocês viram que a posição que fica o pênis dentro da vagina é o ideal para a fecundação do óvulo. O que a gente vai fazer então para evitar isso, né? Professora, não ter relação sexual é uma boa? É uma boa, né? Impede bem, né? Mas outras formas que a gente tem, então, são essas daí do slide. Algumas pessoas utilizam a injeção hormonal, tá? Que durante um período de tempo, por exemplo, 6 meses, a pessoa não engravida. Então, ela vai renovando, é uma injeção com vários hormônios que impedem a ovulação, tá bom? A gente tem a clássica pílula de anticoncepcional, que as mulheres tomam todo dia, né? Depende do anticoncepcional, vai tomar por 27 dias, por 21 dias, não sei muito bem, né? Tem também pausas diferentes, toma 21 dias e folga 7 sem tomar, depois pega outra cartela. Isso daí é a mesma coisa, ele produz um hormônio, tá, gente? Que vai interromper a ovulação da mulher. Se não tem óvulo, é muito difícil ter gravidez. Tudo bem? Aqui a gente tem métodos mais novos, né? Como o implante. O implante vai embaixo da camada subcutânea aqui, tá? Da pele. E ele fica produzindo hormônios também que evitam a ovulação por 4, 5, 6 anos. E aí a mulher então tira o implante e coloca de novo. Nem precisa dizer que é um método caro, tá? Mas também muito eficaz. Todos esses são extremamente eficazes. O diafragma, ele vai, na verdade, ele só serve na hora da relação sexual, ele vai no colo do útero, tá? Ele vai lá no colo do útero e evita que a ejaculação entre. Eu não sei até que ponto ele é seguro, tá, gente? Não, eu acho ainda, eu preferiria a camisinha, porque a camisinha faz com que nenhuma parte do esperma entre na vagina, tá? Mas não sei dizer o quanto o diafragma seria eficaz, porque ele deixa, né, o esperma dentro da vagina. O anel anticoncepcional, todos esses aqui, ó, injeção, a pílula, o implante, o anel, o adesivo, funcionam da mesma forma. Eles inibem a ovulação na mulher. Então, eles inibem que o ovário produza um óvulo, libera esse óvulo para ser fecundado. Então, o espermatozoide pode até entrar. Esses remédios não fazem nada com o espermatozoide. Eu já vi questão dessa cair em prova. Esses métodos não interferem no espermatozoide, só interferem na ovulação, tá bom? Então, evita que a mulher libere o óvulo. Agora, se você falha em um desses métodos, você dá a brecha para liberar o óvulo. Por exemplo, tomou a injeção, esqueceu de tomar a próxima dose, pode ser que aconteça a ovulação. Adesivo e anel duram 30 dias. Então, você colou o adesivo, colocou o anel vai aqui, ó. O anel a menina coloca e o anel fica aqui em volta do colo do útero, tá bom? O hormônio vai direto pro sangue. Em vez de você tomar a pílula, ele vai direto pro sangue, ali na região genital, tá? Então, aqui, todos esses medicamentos, por exemplo, esse daqui, tem que ficar 30 dias e você tem que folgar 7 dias e colocar de novo. Bom, se você esquecer, os hormônios descem, o efeito do remédio cai muito, e aí você vai correr o risco de ter uma ovulação e engravidar. Aqui, sei lá, os 5 anos que você tem que usar, tem que lembrar de trocar, né? Porque o hormônio o efeito começa a passar. E aí o ovário pode deixar de ser inibido e liberar o óvulo. Pílula, geralmente todo dia no mesmo horário. Se você toma meio-dia, hoje, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, todos os dias tem que ser no mesmo horário. E todo anticoncepcional tem as regras, tá? Na bula. Então, esqueceu de tomar hoje? Ou você tomou na segunda, esqueceu de tomar na terça? Lê a bula e vê todas as condições, tá bom?
do que pode acontecer, do que você tem que fazer. Cada bula vai ter suas regras específicas. Algo importante sobre esses medicamentos: sempre procura um ginecologista antes. Cada um desses medicamentos, eles têm efeitos diferentes em mulheres diferentes. Vai prevenir a gravidez? Vai, provavelmente todos vão prevenir a gravidez. Mas tem alguns medicamentos, por exemplo, algumas pílulas anticoncepcionais, que em algumas meninas dá o famoso escape. Ela fica sangrando o mês inteiro, tá? E aí ela tem que trocar o anticoncepcional porque aquele não deu certo pra ela. Tudo bem? Tem anticoncepcionais que dá reações, dá efeitos colaterais também, sei lá, uma dor de cabeça, enjoo, aí a pessoa troca. Então vá no médico, conversa com ele primeiro qual seria o melhor remédio para você, tá? Porque eles têm efeitos diferentes, efeitos colaterais diferentes e assim por diante. Esse último aqui é o DIU. Não sei também a eficácia, tá? Não sei te dizer, porque acontece de bebês nascendo, mesmo a mulher usando o DIU. Como é que funciona o DIU, né? Então, injeção, injeta, engole, põe embaixo da pele, no colo do útero, o adesivo onde você quiser na pele, geralmente cola, aonde é difícil desgrudar. Se desgrudar não tem problema, você pega e cola de novo, não muda o efeito, tá bom? Só não pode esquecer de trocar, né? Porque é 30 dias, tem que lembrar. E o DIU ele fica dentro do útero, tá? Então, em algumas mulheres ocorre muita reação a um metal ali dentro do útero, tá? Então, tem mulheres que sentem muitas cólicas, muitas dores por causa disso. E tem a questão também de ter alguns nascimentos sobre isso. Eu não sei muito sobre isso, tá? Posso pesquisar para vocês depois. Mas se você for botar DIU, eu super indico. Tem o DIU hormonal e o DIU de cobre. Pesquisa bem antes sobre isso, tá? Para poder colocar um negócio desse, tá? Veja todos os riscos. Como eu disse, fala com o ginecologista primeiro, que é a melhor coisa. Aqui mostrando então alguns métodos preservativos, os mais famosos, né? Quer dizer, o feminino não tanto, o masculino, né? Método, um dos mais eficazes. Lembrando que esses daqui que eu mostrei para vocês, eles não evitam doenças sexualmente transmissíveis, eles evitam só a gravidez. Nesse caso aqui, eles evitam tanto a gravidez quanto as doenças sexualmente transmissíveis, tá? Tanto a camisinha feminina, que não é tão divulgada, né? Não é tão utilizada, mas existe sim. E a masculina, né? Que sempre lembrando que tem que apertar antes, né? De desenrolar a camisinha, porque esse pedacinho que vai ficar no vácuo aqui é aonde vai ficar o esperma, né? Quando o homem ejacular. Então, eu conto aí um pouquinho como funcionam os anticoncepcionais. Já falei lá no começo, né? Anticoncepcionais, diga, tanto o anel, quanto a injeção, quanto as pílulas anticoncepcionais. Sempre procure um médico e sempre leia a bula, tá bom? Nós temos essa pílula aqui, chamada pílula do dia seguinte. A gente pode chamar ela também de pílula de emergência. Você não pode tomar ela igual anticoncepcional, tá? Você tem que tomar só em casos de emergência. Por exemplo, você estava tendo relação sexual e a camisinha estourou, tá? Estourou assim, gente, é muito difícil a camisinha estourar, tá? Não tenham esse receio quanto a ela, porque a quantidade de espermatozoides que sai é muito pequena para poder fazer ela estourar. O que acontece muitas vezes, na verdade, é da camisinha sair porque ela está mal colocada. Então, o homem, por exemplo, coloca a camisinha aqui no pênis e não puxa até o final. Deixa só ela esticada até a pontinha aqui, né? Isso imagina, no atrito lá, né, com o canal vaginal, que é super musculoso, a vagina rapidinho tira aquela camisinha, tá? E durante a relação você nem percebe. A camisinha saiu, caiu no chão, sei lá, e aí continua a relação sem o preservativo. Então tem que colocar direitinho. Mas digamos que deu algum erro, você esqueceu a camisinha, sei lá, rolou sem camisinha mesmo. Enfim, não interessa. Mas o que interessa é, você tá ovulando e entrou espermatozoide. Então, por exemplo, se você tá tomando anticoncepcionais, você não vai precisar usar a pílula do dia seguinte, tá bom?
Então, tá tomando, tá usando o anel, tá usando o adesivo, não precisa se preocupar que você não corre risco de engravidar. Porém, se você tá tomando, por exemplo, a pílula e esquece um dia, você olha lá na bula e depois de 12 horas de esquecimento, é mais ou menos assim, tá? Antes de 12 horas, esse tempo varia. Antes de 12 horas do esquecimento, tome o quanto antes a pílula anticoncepcional, que não terá grandes problemas. E nos outros dias, tome no horário que você costuma tomar. Se passou de 12 horas, o efeito anticoncepcional vai ser reduzido e você pode estar grávida, né? Aí o que você faz? Você toma a pílula no dia seguinte para evitar que esse espermatozoide e esse óvulo que talvez foi liberado se encontrem. Tá bom? Lembrando que no Brasil, pílulas do dia seguinte não tem efeito abortivo. Então, se o espermatozoide encontrou o óvulo, a pílula do dia seguinte perde totalmente o efeito. Ela não pode fazer mais nada. Então, assim, digamos que quando você tem uma relação sem camisinha, sendo que você corre o risco de ovular ou está ovulando, né, não está tomando nenhum medicamento para evitar a ovulação, se tem espermatozoide dentro da mulher e óvulo, né, resumindo, você começa uma corrida contra o tempo. Lembrando que o espermatozoide é um excelente nadador. Então o espermatozoide está indo até o óvulo. Está indo até o óvulo. E você está indo para a farmácia. Está indo para a farmácia. Então, assim, quem chegar primeiro ganha. Se a substância que tem na pílula do dia seguinte chegar primeiro, digamos assim, no útero, pronto, acabou. Você não está grávida, tá bom? Por quê? Porque ele tem uma dose hormonal muito alta, por isso que a gente até não recomenda que a mulher fique tomando, por causa dessa dose hormonal muito alta. Essa dose hormonal muito alta faz com que a mulher menstrue, se for o caso, ou menstrue, ou não libere o óvulo, tá? O óvulo fica lá quietinho. Ele ia liberar, e aí, opa, não libera mais. Se liberou, menstrua, se não liberou, ele segura o óvulo, tá bom? Então o remédio chegou primeiro, ótimo. Se o espermatozoide chegou antes no óvulo, antes de você tomar o medicamento, aí o medicamento não tem mais efeito, porque no Brasil não se pode ter medicamentos abortivos, tudo bem? Tem dois tipos, tá? Tem um que vem uma pílulazinha, você toma de uma vez e ok. E tem esse que vem duas pílulazinhas, que também ok, você toma um e eu acho que 12 horas você toma o outro, ou 24 horas, não lembro. Os dois têm o mesmo efeito. O que muda é que um só, a dose hormonal é bem mais forte. Tem gente que tem alergia, gente que passa mal. Então prefere dividir em duas doses. Os dois têm o mesmo efeito, tá bom? Se você tá com medo de esquecer a segunda dose, compra o de um, né? As meninas, homens não precisam tomar, obviamente, tá? Deixa eu ver, falei. Aqui então nós temos as cirurgias de laqueadura e vasectomia. Laqueadura, a gente corta por onde o óvulo iria passar. Então aqui a gente tem o ovário, o óvulo passa pela tuba uterina para chegar no útero. A gente corta a tuba uterina e o óvulo então cai no sangue. Ele não vai mais pro útero. Então ele é permanente, tá, gente? É irreversível, não tem como desfazer essa cirurgia. E ela evita a gravidez, então, para sempre, tá bom? Aqui, nesse caso do homem, a vasectomia, é um corte do ducto deferente, que é por onde passa, tá, o espermatozoide. E esse tipo de cirurgia é feito tanto em humano, tá, gente, quanto em bichinho de estimação. Se você levar lá no veterinário, né, fazer cirurgia em gatinho, cachorrinho, vai ser a mesma cirurgia. E aí corta, amarra aqui os canaizinhos e pronto. Não vai ter filhos porque os espermatozoides não vão passar por todo o canal e sair pela uretra. Ah, professora, então o homem não vai mais ejacular? Vai ejacular, tá? Vai ejacular porque a próstata tá funcionando, a glândula seminal tá funcionando. Então vai ejacular, só que na ejaculação não vai ter espermatozoides. Só isso que muda, tá bom?